Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um resumo da rodada KTO. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Para falar dos dois jogos da rodada da segunda-feira. O primeiro jogo da série Sixers e Celtics, como esperado, mas não confirmado até em cima da hora, sem Joel Embiid. E mesmo assim, o Sixers foi lá e ganhou. Mesmo assim aconteceu. A gente até tinha apostado na KTO que o Sixers tinha alguma chance de vencer esse jogo, mas a gente tinha pensado que o Embiid estaria em quadra, né? Você não precisa, a KTO não pede justificativa, você só vai lá e aposta, e já apostou e ganhou. Não é resposta completa de prova, Isso, né? Vai ganhar e por que vai ganhar, né? A parte do porquê a gente não acertou, mas a gente vai analisar aqui com vocês como o Sixers conseguiu essa proeza. E também acertamos o segundo jogo da rodada. A gente apostou numa vitória do Denver Nuggets. Abriu 2-0 na série, 2 jogos em Denver, 2 vitórias. E para nossa surpresa, aliás, acho que para surpresa de todo mundo, placar baixo. Placar baixíssimo. Os dois times sofreram muito para pontuar ontem. E nessa partida esquisita, Nikola Jokic dominou e venceu. Isso aqui é um boneco do Jokic, se vocês não conseguem enxergar. Isso não é perceptível. Mas eu tô amando que o Suns está tentando um experimento social bizarro, que é possível ganhar um jogo de basquete sem acertar bolas de 3 pontos e sem acertar lances livres? Vamos ver. Cobrando 5 lances livres no jogo? Vamos experimentar, vamos ver o que acontece. E aí, muito obrigado pro Suns, a gente já tem nossa resposta. A resposta é não. Bom, a gente vai começar pelo leste. A gente vai começar a nossa análise de hoje pelos Sixers e Celtics, porque foi um resultado mais inesperado e foi um jogo emocionante, decidido no minuto final, com reviravoltas dentro do minuto final, lance bizarro do Malcolm Brogdon. Foi um show de entretenimento e, claro, a bola de 3 da vitória de James Harden para cima de Al Horford, faltando poucos segundos para o fim da partida. Harden com 45 pontos. O máximo da carreira dele em playoffs, ele já tinha feito 45 outra vez, então ele empatou aí no seu recorde pessoal. Mais impressionante que isso, eu achei, ele tentou 30 arremessos, que é bastante, mas 17 de 30 é um ótimo aproveitamento para o tipo de arremesso que o Harden tenta e para a defesa que a gente sabia que ele ia receber, já que o Embiid não estava em quadra. Eu citei até, não sei se foi no último resumo, da fala do Brogdon sobre o Embiid. Ele falou, nossa mentalidade tem que ser a mesma, não importa quem tá em quadra. Mas o plano de jogo muda. O ataque deles passa toda hora pelo Embiid. Se o Embiid não tá lá, tem que ser diferente. Se o Embiid tá lá, passa pelo Harden. Eles sabiam disso, eles se prepararam, conversaram, e o Harden foi lá e começou o jogo já falando, hoje é diferente o negócio. Isso, hoje eu tô aqui pra dar arremessos difíceis, acertar arremessos difíceis. São os arremessos que fizeram a carreira dele. O Houston Rockets, Houston Rockets. Correto, jeito correto de falar. Sabia muito bem que o Harden é um dos melhores jogadores da história em pontos por posse de bola quando ele tá sendo marcado no mano a mano. Então você não precisa gerar arremessos livres para ele. Você pode colocá-lo numa situação de drible no perímetro ou ele dá um passo para trás e arremessa de 3. Ele é capaz de fazer isso. É que se você tá chegando agora na NBA, talvez você não lembre, talvez você não saiba que ele já foi esse jogador. Então, essa era a minha grande dúvida. Aliás, a gente tem que esperar como vai ser a lesão do Embiid, se ele volta, quando ele volta, se ele volta bem, se ele volta jogando naquele nível. Mas eu acho que ontem foi o máximo de otimismo que eu já tive em relação a esses Sixers na temporada, pensando em ganhar o título. Porque eu achei que eles melhoraram defensivamente ao longo do jogo. O primeiro tempo eu achei meio constrangedor até. Foi complicado. Mas é que, fazendo esse parênteses, eles também tiveram que mudar o jeito que eles defendem, porque o Embiid não estava em quadra. Eles optaram por troca tudo. Tem qualquer corta-luz, troca a marcação, troca a marcação. Não é um time que costuma fazer isso, porque tem sempre o Embiid ali jogando na cobertura. Não quer trocar a marcação com o Embiid envolvido, você quer que ele fique mais próximo do garrafão sempre. Então, o primeiro tempo foi bem esquisito, mas a defesa foi pegando no tranco. Eventualmente, essa troca tudo deu bem certo. Eu achei que a defesa então melhorou ao longo do jogo, a defesa deles já foi boa ao longo da temporada, e a minha dúvida era, eventualmente, o Harden vai ter que ser aquele Harden. Seja por lesão do Embiid, como foi o caso agora, ou um adversário que peça isso. Um adversário que consiga complicar a vida do Embiid. Um dia que o Embiid não tá acertando arremesso. Pois é. Sei lá, é o jogo 5 da final da NBA contra algum monstro do Oeste aí que tá lá. O Embiid não tá conseguindo fazer 30 pontos.
O Harden tem que ser capaz de fazer isso. Ele precisa fazer todo dia igual no Rockets? Não. E tinha uns dias na temporada regular que a gente fala, sei lá se esse cara ainda existe. Não sei se ele é capaz de fazer. E até para punir alguns tipos de escolhas do adversário. Porque em vários momentos do jogo, o Celtics insistiu em fazer o drop com o Horford. Então o Harden pegava um corta-luz, e aí o Horford, ao invés de trocar no Harden para marcar ele pressionado, recuava para o garrafão. O Harden é obrigado, assim, contratualmente, a arremessar bolas de 3 pontos nessa situação. É que a gente não tava vendo ele fazer nem acertar essas bolas. Tipo, a gente sabe que ele faz a diferença ainda, se tornou nos últimos anos, se tornou não, continuou sendo um dos melhores passadores da NBA, um dos líderes em assistências. A parceria dele com o Embiid funciona muito bem no pick and roll, ele dá os ótimos passes pro Embiid onde ele quer arremessar, mas será que ele nunca mais vai ser aquele cara que pode um dia botar a bola embaixo do braço e fazer 40 pontos contra uma defesa boa? E ontem ele fez 45, fez arremesso decisivo. Outra coisa que a gente tinha com ele em playoff, né? Nem me lembra. Não jogar bem em jogo assim, pesado. Se bem que os 45 dele anteriores tinham sido nas finais de conferência contra o Warriors em 2015. Né? Então, ontem foi muito bom ver esse Harden de volta e foi muito importante. Porque o que o Embiid está fazendo, na pior das hipóteses, é ganhando tempo. Aquela vitória do Hawks semana passada fez a série começar ontem ao invés de começar no fim de semana. Isso, ele ganhou uns dias aí pra descansar esse joelho torcido. E essa vitória do Sixers ontem já deixa mais tranquilo. Tipo, já era provável que ele não ia jogar o jogo 2. Beleza, se a gente perder o jogo 2, a gente volta pra Filadélfia com um mando de quadra já. A gente já ganhou um jogo em Boston. Perfeito, Então a mentalidade dentro do Sixers já tá... Tamo bem. E em último caso, se ele perde o jogo 3... e o Celtics ganha o jogo 2 e o jogo 3, o Embiid pode voltar no jogo 4, jogar bem, ganhar e empata a série. Isso, acertar em 2-2. Né? Então você vai empurrando um pouco mais onde é esse limite de quando o Embiid pode voltar. E foi muito importante o Harden marcar 45 pontos, mas é claro que foi muito importante o resto do time também ser capaz de pontuar. Até para quem é torcedor do Rockets, deu gatinho. Porque foi o Harden com um time muito parecido com o time que o Rockets montou ao redor dele nos tempos áureos. Até o PJ Tucker era o mesmo. O Daryl Morey foi contratando todos os caras que ele gosta, né? Tipo, Daniel House não joga, mas tá lá. E aí foram 17 bolas de 3 pontos pros Sixers no jogo. Então, tinham arremessadores ao redor do Harden. O Harden tá pontuando ele próprio. Foi uma versão do Harden que a gente não via desde o Rockets, não só em estilo de jogo dele, mas dos companheiros ao redor. Bom jogo do Maxey, que fez 26 pontos. Claro que o aproveitamento não foi tudo isso, especialmente nas bolas de 3. Quando o Harden teve os poucos minutos de descanso, o Maxey falou, vou ter que arremessar tudo, arremessou tudo. Nem sempre foi bonito. Tobias Harris fez 18 pontos, ajudou bem também. Mas do quinteto titular, o PJ Tucker passou 37 minutos em quadra, não arremessou nenhuma vez. Não tentou um arremesso. E o Paul Reed, que foi o pivô titular no lugar do Embiid, tentou 4 arremessos. Jogou bem, acertou os lances livres decisivos no final, mas são 2 titulares que não arremessam. Que passaram praticamente... os 2 passaram 37 minutos em quadra, cada um, e eles somam 4 arremessos. Esse é o peso nas costas de Harden, Maxey e Tobias Harris. E eles estão em quadra porque eles têm uma função defensiva, e se eles continuaram em quadra mesmo sem arremessar, é porque a função defensiva deles foi cumprida. Eles jogaram muitíssimo bem. O PJ Tucker teve uma partida inacreditável do ponto de vista defensivo, e eu arrisco dizer que foi uma das melhores partidas defensivas da carreira do James Harden também. Eu achei também que ele estava muito ligado. De novo, depois daquele primeiro tempo meio esquisito. Mas a ideia do Sixers desde o começo foi, tem corta-luz, a gente troca a marcação, mas isso não impediu os Sixers de jogar com ajuda. De que depois que a troca acontece, jogadores próximos vão lá e esperam qualquer tipo de iniciativa de infiltração, colocar uma mão, dar um tapa. O PJ Tucker infernizou a vida do Jaylen Brown. O Jaylen Brown não conseguia infiltrar, e aí o Celtics ficou numa situação muito engraçada, que era, ou eles pontuavam, porque foi um aproveitamento de arremessos altíssimo, então ou eles pontuavam, ou eles não conseguiam arremessar, porque a defesa dos Sixers não deixava. E eu acho que é o jeito certo de marcar o Jaylen Brown. Lembra na final do ano passado, o Gary Payton, o Wiggins às vezes, embora tenha marcado mais o Jason Tatum, fica lá, enchendo o saco, físico, gruda,
dá um totozinho, tenta roubar a bola o tempo inteiro. O Jaylen Brown parece que, não sei se apavora, ou se leva pro pessoal e quer bater o cara daquele jeito. Mas o que ele desperdiça de bola, ou acaba tentando uns arremessos bem duvidáveis, questionáveis, é uma grandeza. Parece o jeito certo, mas admito que é um jeito exótico, assim. E esse jogo foi bem esquisito. Porque o Jaylen Brown acertou 8 de 10 arremessos, 3 de 4 bolas de 3 pontos. São poucos arremessos tentados. Ele arremessou pouco. Tudo que ele arremessou entrou. E aí ele cometeu 4 turnovers. O Jason Tatum, 14 de 25. Ele estava arremessando muito bem. É fascinante que o Celtics tenha perdido esse jogo com um aproveitamento tão alto de arremesso. Quando acabou o primeiro tempo, o Celtics tinha acertado 74% dos arremessos que tinha tentado. Até porque foi quase tudo no garrafão, né? Eles quebraram o recorde da franquia, né? De pontos do garrafão, de pontos do garrafão num tempo. Porque, bom, não tem o Embiid lá, eles estavam acelerando o jogo muito bem. Isso começou a me deixar, tipo, o Harden acertando um monte de arremesso, um aproveitamento altíssimo do lado dos Sixers. E aí chegava do outro lado e o Celtics dava uma acelerada na saída de bola, alguém passava nas costas de alguém, recebia enterrada. Não, eles estão desperdiçando um primeiro tempo espetacular do Harden e teriam desperdiçado o jogo se a defesa não chegasse numa estabilidade. Porque toda vez no primeiro tempo que o Celtics acelerava o jogo, eles conseguiam um arremesso no garrafão. E é um garrafão sem o Embiid. Aí o aproveitamento fala por si só. Isso, a defesa de transição dos Sixers melhorou bastante. Eles fizeram um bom trabalho no segundo tempo de ficar na frente dos oponentes depois da troca. A troca é para isso, a troca é para você não deixar o adversário livre nem por um segundo. E aí a gente viu um bom trabalho defensivo do Harden na ajuda, do Harden no mano a mano, do Niang conseguindo impedir os adversários de chegar dentro do garrafão. E aí o trabalho defensivo diminuiu o número de arremessos do Celtics, não o aproveitamento. Então foi esse experimento estranho em que o Celtics acertou quase tudo que tentou, mas tentou muito menos do que o Sixers. O Celtics tentou 75 arremessos, o Sixers tentou 89. E aí a diferença de lance livre não foi tão grande assim, não é que as posses de bola do Celtics não acabavam em arremesso porque acabavam em lance livre. Eles bateram 6 lances livres a mais que o Sixers. Foram 6 turnovers a mais, alguns rebotes ofensivos. E aí, na prática, o número de arremessos convertidos foi quase idêntico. Foi 44 a 45 para os Sixers. Mas as bolas de 3 pontos dos Sixers fizeram a diferença. Então, o Celtics teve esse problema. Eles acertavam tudo, menos as bolas de 3. E aí eu acho que é mérito dos Sixers. Porque se você está trocando a marcação o tempo inteiro e você fica na frente do seu adversário, o Celtics é obrigado a dar arremessos de 3 pontos no mano a mano, enfrentando o oponente. E eles adoram dar esses arremessos, eles só não acertam tanto assim. Eu acho que esse tipo de defesa acaba induzindo o Celtics para aquele estilo que a gente tem batido na tecla o tempo inteiro, desde o ano passado, na série inteira contra o Hawks. O ataque deles não machuca tanto o adversário. Quando você troca a marcação, tipo, você tá pedindo um mano a mano. Porque quando vem uma dobra, uma cobertura, quando você tem uma zona, quando você deixa um lado cheio de jogador e o outro lado livre, você induz o cara a virar a bola para aquele lado, a punir a dobra de algum jeito. Se você tá só trocando a marcação, é sempre individual, você tá meio que pedindo, tá bom, ataca a gente. Eu troquei a marcação tanto que o Maxey tá marcando o Al Horford. Passa para o Horford e deixa ele pro mano a mano. E o Celtics não resiste, eles adoram mano a mano. E é mais do que não resistir. Eu acho que quando você induz o Celtics a fazer isso, o Celtics começa a procurar isso. Eles chamam isso de mismatch hunting em inglês. É você ficar caçando esse duelo favorável para o seu jogador. E se você tá trocando, o Celtics começa a procurar. E aí o Celtics, no segundo tempo, ao invés de acelerar o jogo para tentar pontuar no garrafão... Que tava dando certo no primeiro, né? Eles começaram a parar e falar, ok, quem a gente traz pro corta-luz para eles fazerem a troca, pra gente ter um duelo em que a gente pega o Niang. E aí o Niang dá o mínimo de trabalho para você, já não valeu a pena. E eu acho que foi essa a lógica. O Celtics não conseguiu rodar a bola com velocidade para achar bons arremessos o jogo inteiro. Quando conseguiu, deu super certo. O aproveitamento de arremesso foi enorme. Gigantesco, foi incrível, mas não foi o tempo todo, especialmente nos minutos finais, quando o negócio estava apertando, o Celtics caiu nos mesmos hábitos.
tentou vários arremessos forçados no 1 contra 1, e quando tentou alguma coisa mais sofisticada, de infiltrar e passar a bola, caiu num erro que foi no jogo inteiro, que foi deixar esses passes serem interceptados, porque eles não estavam acostumados com o fato de que a defesa do Sixers estava muito ligada, interceptando as linhas de passe o tempo inteiro, né? E o fim do jogo deu uma sensação do Celtics também jogar fora. Tipo, o arremesso decisivo, o Celtics estava na frente, o arremesso decisivo do Harden, não tem muito o que fazer. Não tem. É muito difícil. A outra possibilidade é dobrar a marcação e ceder um arremesso livre para outra pessoa. Foi muito bem marcado, o Harden foi só espetacular. Mas lembrar que mesmo assim, no último minuto, teve aquele passe bizarro do Brogdon na mão do Maxey, quando ia estourar os 24 segundos. Que já tinha acontecido outro desse, muito parecido antes, eu separei pra gente ver os dois. E o passe do Marcus Smart pro Tatum, que a bola não chegou, e depois o Tatum fez a falta no Paul Reed. Também nem tentar um arremesso naquela situação foi bizarro. Acho que foi a coisa mais Celtics possível. O que o Celtics arremessou, eles acertaram. É que eles não conseguiram arremessar muito, vários desperdícios, e é claro, muita bola de 3 pontos no mano a mano. Várias caíram, inclusive, mas não é o Celtics ideal. E para os Sixers, induzir o Celtics a jogar o seu pior tipo de jogo e acertar a bola de 3 pontos, aí eles podem até respirar sem o Embiid. Só achei que eles não iam dar conta de tanta marcação individual com esses caras. Bom, aproveitamento de arremesso do Celtics mostra que não é fácil. Mas ofensivamente também o Sixers conseguiu se manter no jogo o tempo inteiro. Essa defesa individual é difícil para os Sixers, mas foi o suficiente para eles impedirem no segundo tempo o Celtics de chegar tanto no garrafão. E é o que dá para fazer. O Celtics vai arremessar com altíssimo aproveitamento se você não tem grandes defensores em todos os jogadores, porque todo mundo pode pontuar nesse Celtics. Então, tipo, dá trabalho. Mas se você tentar tirar os melhores arremessos e forçar o Tatum a dar um arremesso contestado de 3, essa é a vitória possível e a gente viu que valeu a pena ontem. Bom, você separou lances aí, imagino que dos minutos finais, né? Isso, tem os minutos finais, mas tem um pouquinho de tudo aí. Dá pra gente ver um pouco a defesa dos Sixers no jogo, a dificuldade do Celtics de pontuar com essa troca de passes na bola de 3 pontos e como eles gostaram aí de arremessar no mano a mano. E claro, bastante James Harden, porque eu posso, né? É nostalgia que chama. Vamos assistir. Vamos ver. O PJ Tucker marcando o Jaylen Brown aí. Que peste. E é isso, o Jaylen Brown tentou uma infiltração nesse mano a mano, teve a bola roubada e o Sixers transformou isso em contra-ataque. Foram muitos. E agora é o Maxey marcando, porque cada hora pode ser alguém diferente. Tem uma troca, né? E aí o Sixers vai buscando isso, e aí ajuda que eu falei. O PJ Tucker tava lá por perto, e aí ele coloca uma mãozinha só quando o Jaylen Brown já tá na passada dele dentro do garrafão. E aí facilita a vida do Harden. Que difícil, eu não fazia um bom tempo, eu diria anos que eu não vi ele fazer uma bandeja difícil dessa em contra-ataque. Agora o Tatum marcado. Esse é o legal também, que troca tudo, mas olha o PJ Tucker lá atrás. Ó, ele indica, ó, vai você pra lá, Paul Reed. Eu fico nesse corta-luz. Isso, eu marco. Porque a hora que a gente trocar, eu quero o Tatum marcado pelo PJ Tucker, não pelo Paul Reed. Você não precisa ceder qualquer tipo de troca. Você pode se preparar antes, porque é um longo caminho, né, pro pivô chegar no corta-luz. Até lá você pode fazer coisas diferentes. Sabe quem costuma fazer isso? O Celtics. O Celtics usa isso muito bem para não colocar o Al Horford em situações desagradáveis. Eles chamam isso de pré-troca. E aí, eu acho essa jogada espetacular. Olha a relação do PJ Tucker com o Harden. E imediatamente eles trocaram. Foi assim, coisa de sexto sentido. Eles perceberam que poderia rolar uma troca, eles trocam, e aí o Tatum não consegue sair livre. Porque a troca já aconteceu, o Harden tá no Tatum. Aí o passe não chega. E esse foi um dos 6 turnovers do Marcus Smart. E a gente pode dizer, o Harden não é um bom defensor, ele erra essas decisões. Se ele acertou, ele entendeu a troca imediatamente. E aqui... é o Celtics também, né? Mas o PJ Tucker não solta a bola assim. Mas ele é uma peste, né? E assim ele pode não arremessar nenhuma bola e ser essencial. Aqui, de novo, ele coloca a mão no meio do caminho, ele atrapalha a passada do Jaylen Brown. É essa que você ia falar que é parecida com a do... Exato. Do Brogdon no final? O Jaylen Brown teve que começar essa passada atrapalhado pelo PJ Tucker e ele não achou ninguém. Aí ele deu esse passe pra trás, ridículo,
que gerou contra-ataque. E aqui é o Celtics tentando voltar a acelerar o jogo de novo, que é o que deu tão certo no primeiro tempo. E aí, que tal o Harden dando esse tapinha na bola, hein? E os Sixers aqui muito mais ligado. 2 jogadores, ninguém passando as costas de ninguém. Que o primeiro quarto, em especial, foi meio esquisito. E aí, você faz uma bandeja, vai entrar. Então não deixa a bandeja nem acontecer. E aqui, Esse Marcus Smart é enlouquecedor. esses passes que ele tenta, né? Esses passes pro meio do garrafão. Mas é a tentativa de encontrar um arremesso de 3 nesse momento. Aqui o duelo contra o Maxey. E aí o Harden tava lá. Foi uma partida muito boa dele, defensivamente. Essa é a ajuda. Parece que é só um mano a mano. E o Maxey é o defensor mais fraco em quadra. Mas de repente, quando você tira o olho, vem uma ajuda. E é isso, é o Harden sendo capaz de dar esse tapinha. Aqui, troca tudo de novo, e aí ajuda no garrafão. E aí que o Celtics tem que começar a rodar a bola, né? Você não pode ficar tentando mano a mano no meio de todos esses jogadores. E não adianta você começar a passada e depois querer passar a bola, porque a gente já viu que isso gera desperdícios. E esse foi o turnover. Acabou não sendo o decisivo, porque logo depois o Tatum sofreu uma falta, acertou os 2 lances livres e colocou o Celtics de novo na frente. Mas que erro para se cometer faltando 30 segundos. E o pior, o Maxey pega a bola no limite. E aí não é considerado uma violação de 24 segundos. Mas ele tava com medo, né? Ele falou que ele pensou em simplesmente parar depois de pegar o passe. Mas aí ele só correu. E aí a gente tem esse desperdício final. Nada mais Celtics nesse jogo do que perder o jogo não dando um arremesso. A gente viu um monte de posse de bola que eles não conseguiram arremessar, né? Porque quando eles arremessaram, entraram. Bom giro do Marcus Smart, mas uma cobertura do Paul Reed. Era uma bandeja se o Paul Reed não tá aqui. E aí o Marcus Smart tem que tomar uma decisão no ar e não é o forte. Foi muita decisão tomada no ar, no meio da passada. Parece que eles estavam surpresos. E agora a gente vai ver mais jogadas defensivas do Sixers, dessa vez nas bolas de 3 pontos. Então, olha como tem troca tudo, você fica no mano a mano, e aí o Jaylen Brown vai lá e acerta a bola. Mas é esse duelo. Agora é contra o Niang. Com a mão na cara. Dessa vez ele não acertou. Mas pro Sixers é isso, né? Força um arremesso com a mão na cara. É isso. E ó, troca tudo. Bota o Tatum pra vencer o duelo individual. Venceu. Parabéns pra ele. Legal. É o arremesso de pior aproveitamento que você pode tentar forçar o Sixers. Aqui já é uma troca de passes mais rápida. Mas aqui, ó. Por isso que a gente fala dobra contra o Celtics, força eles a jogar do jeito mais coletivo e bonitinho. Mas foi uma boa dobra do Harden. O PJ Tucker se posicionou muito bem para contestar esse arremesso. Mas esse é o Celtics que a gente gosta de ver jogar. São arremessos bem melhores esses que a gente estava vendo. Aqui, movimentação de bola. O PJ Tucker está em todas. Não sai um arremesso de 3 pontos livre de jeito nenhum. Ele tava na quadra inteira ontem. E aí, ó, mano a mano. Faltam 5 segundos. Completamente Celtics, né? Deixa o cronômetro estourar. E aí o Jaylen Brown acerta. E aí isso dá confiança de que você pode fazer isso em todas as posses de bola. Aí o Brogdon falou, eu também consigo. Por que não? E dá bico de aro. No jogo empatado, no 4º período, no começo do cronômetro. E tudo faltando 3 segundos, 2 segundos. Aí, esse quase um turnover. Quase um turnover aí. Quase que não chega nem no aro. E aqui a gente vai ver como o ataque do Sixers funcionou. Primeiro nessas bolas de 3 pontos erradas do Celtics. Esses bicos muito longos, o Sixers conseguiu usar para acelerar um pouco o jogo e atacar o garrafão. Melton jogou muito bem, fez essa bandeja aí. Esse primeiro tempo, especialmente do Anthony Melton, foi espetacular no ataque. Acertou as bolas de 3, puxou contra-ataque. E aí agora a gente vai ver algumas dessas bolas de 3 pontos, que foi um grande diferencial do ataque dos Sixers. Esses passes rápidos para fora, para ele arremessar. É sempre alguma infiltração e um passe para longe. E ele vai ficar mais livre, né? Ele não é a grande ameaça ofensiva.
Mas sem o Embiid, você precisa que jogadores assim tenham um jogo acima da média. E esse corta-luz aí no meio da quadra pro Harden, coisa mais Rockets que você pode ver, pra conseguir dar esse espaço pra ele bem rápido. E ó, é um corta-luz. Olha o Horford lá no drop, lá dentro do garrafão, e o Harden usa esse espaço pra começar. Eu pagaria pra ver também. Pelo menos no começo do jogo. É que já faz tempo que o Harden não joga assim. É que já são duas no primeiro quarto. E aí, ó, de novo, dessa vez é o Robert Williams. O Robert Williams não tá perto bastante pra contestar o arremesso. O Harden sempre vai ter essa bola. Eles marcaram o Curry assim, Danilo. Yeah. E aí, ó, de novo, o Horford ficou ali na cobertura dessa vez, o Marcus Smart conseguiu acompanhar. E aí, esse é vintage Harden. E aí tudo no quarto período, hein? Agora essas aí são as difíceis. E ó, de novo, exatamente igual esse drop do Horford punido ao extremo. E aí, essa é a jogada, eles só estavam atraindo, eles queriam o Horford o tempo inteiro. Foi o alvo do Harden. E aí, arremesso final decisivo, aí não teve drop. Aí o Al Horford foi marcado mano a mano. E aí o que o Harden faz com isso? Esse passo pro lado e arremesso de 3. Foi muito difícil, mas foi lindo. Na Conferência Oeste, o Denver Nuggets abriu 2-0 sobre o Phoenix Suns, os 2 jogos em Denver, claro, mas mesmo assim impressionante. E ontem com uma partidaça de Nikola Jokic, 39 pontos, que sempre é bom. Nunca 39 pontos vai ser ruim. Porém, mais impressionante quando o placar do jogo é 97-87. A porcentagem de pontos que ele fez é muito alta. Então foi bem impressionante. Os dois times suaram muito para fazer pontos, 2 dos ataques mais temidos da NBA, mas ontem foram as defesas que brilharam. O jogo foi mordido desde o tapinha inicial. Teve o tapinha inicial, o Jamal Murray já mergulhou para tentar roubar a bola. Já virou bagunça. Jogador caindo no chão. Hoje vai ser bom o negócio. E foi. E o Jokic brilhou. Acertou 17 de 30 arremessos. E o Michael Malone, técnico do Nuggets, disse depois da partida que esse foi o número favorito dele no jogo. O Jokic perceber que era dia dele tentar 30 arremessos, foi lá, tentou, acertou um monte, venceu o duelo individual com o Ayton, que ele não tinha tido muito sucesso no jogo passado. E o pior de tudo é que eu acho que o Ayton fez um excelente trabalho defensivo. Só que não foi o bastante, cometeu um monte de faltas, acabou o jogo acho que com 5 faltas o Ayton, teve que sentar um pedação do segundo tempo, porque ele tinha feito a quarta muito cedo, e aí o Biyombo sofreu nas mãos do Jokic. Então é um duelo que o Jokic tinha que vencer eventualmente, tinha que punir o Suns por não ficar dobrando a marcação nele o tempo todo. Ele conseguiu, percebeu que ficar achando passe bonitinho não estava rolando ontem, que o Jamal Murray teve um jogo para esquecer, ao contrário do jogo 1, onde ele ganhou sozinho boa parte da partida. Então, impressionante o Jokic conseguir ler isso e conseguir entregar, né? Porque às vezes ler que precisa arremessar mais, até eu consigo. E aí, ele deu 5 assistências só no jogo, e se ele dá 5 assistências e marcar 20 pontinhos, o que é uma coisa possível de se fazer, tentando procurar mais passes, o Nuggets teria perdido esse jogo. Então ele realmente precisou ser muito mais agressivo, teve essa leitura e pontuou com bastante facilidade, mesmo em cima de marcação bem complicada. Eu achei que o Suns estava muito mais ligado nas movimentações do Nuggets, que eu acho que é uma coisa que você deve melhorar ao longo de uma série, né? Você enfrenta o Jokic um dia, no outro dia você tá jogando de novo, você vê o filme da partida. Você vai acostumando com a quantidade de cortes pra cesta que os jogadores do Nuggets fazem, né? Então eu achei que vários momentos ontem, quando um jogador do Nuggets cortava em direção à cesta, tinha um corpo grudado, e o Nuggets também, o Suns flertou com o perigo o tempo inteiro. Puxava, segurava, vários jogadores cometeram muitas faltas, mas você fica no limite o tempo inteiro. E cobertura. Gente lendo bem as jogadas, gente às vezes deixando, sei lá, o Aaron Gordon livre de 3, às vezes até o Michael Porter ficou um tempo livre, o Bruce Brown, para fazer essa cobertura e não deixar esses cortes em direção à cesta acontecer o tempo inteiro. E o Jokic foi percebendo isso, percebeu que o Jamal Murray errou 9 dos primeiros 10 arremessos que tentou, e falou, vou ter que ser eu mesmo. E foi. E ele foi, acho que, o único jogador que teve facilidade, de fato, de pontuar, que conseguiu manter um poder ofensivo, por isso a porcentagem tão alta de pontos aí, em comparação com o resto do time.
E o Suns teve vida bem complicada no ataque, mas eu nem acho essa a parte estranha, mesmo sendo um dos ataques que a gente imagina sendo um dos mais poderosos da NBA. É que eles estão indo para uma versão tão drástica, tão absurda, tão caricata do basquete de meia distância, que eu não consigo imaginar como eles poderiam vencer em pleno século XXI. Foram 5 lances livres tentados. Não é que eles acertaram todos. 5, 100%. Vai reclamar de 100% de aproveitamento. É isso. 5 lances livres tentados, 6 bolas de 3 pontos convertidas. É isso, só isso. Todo o resto, arremesso de meia distância. É inacreditável que um time moderno faça isso. Então, é fascinante até, é legal de ver. O engraçado é que a gente falou no jogo passado de quantos arremessos a mais o Nuggets tinha tentado. Dessa vez foi o Suns que tentou arremessos a mais, porque eles ganharam a batalha dos rebotes ofensivos, que o Nuggets tinha arrasado no jogo anterior. A transmissão gringa até falou que o Ayton levou um pouco pro pessoal. Ele ficou ofendido pessoalmente. Hein? Não posso deixar isso acontecer. E realmente o Ayton mesmo pegou 4 rebotes ofensivos ele mesmo. O Suns pegou 11 contra 5 do Nuggets. E eles tentaram mais arremessos de 3. Tentaram, foram 31. 31, eles acertaram 6. O pessoal tá até zoando no Twitter, que tipo, gente, não é só tentar os arremessos de 3. Tem que acertar alguns deles, senão a conta também. Mas no fim das contas, eles tentaram 95 arremessos no geral ontem, contra 76 do Nuggets. É que o Nuggets bateu 21 lances livres. Pois é. Então vários desses arremessos a mais é porque a posse de bola do Nuggets, em vez de acabar com o arremesso, acabou com uma falta. Então o Suns não ganhou tanto assim a disputa das posses de bola. Eles arremessaram mais de 3, pegaram mais rebotes ofensivos, mas não acertaram os arremessos, que a gente achou que era a parte que o Suns ia ter mais controle, domínio e facilidade nessa série. Não teve. E o Nuggets venceu o duelo das bolas de 3 pontos, porque ao invés de acertar 6, acertou 7. Mas é que o duelo dos lances livres é muito grande. O Suns precisava ter compensado essa ausência de lances livres com bola de 3 pontos. É uma coisa ou outra. Ou você está tentando infiltrar no garrafão e cavando o contato, ou você está acertando as bolas do perímetro. Porque a questão do Suns não é que o juiz está roubando, não é juiz comprado. O Nuggets defende tão bem que eles não fazem falta. Não, o Suns não tenta bandeja. É onde acontece a maioria das faltas. É isso, eles não gostam, eles não têm esse perfil. É um desses casos muito divertidos que você traz um jogador novo, não porque ele faz algo que os seus jogadores não fazem, mas porque ele faz ainda melhor uma coisa que os jogadores já fazem. O Duran é um arremessador de meia distância, assim como o Devin Booker, assim como o Chris Paul, que, aliás, saiu lesionado de novo. Tem algum playoff que a gente vai ver o Chris Paul não se machucar? Surreal, sentiu a virilha, que doideira. E o pior, eu achei que foi meio trágica a questão do Chris Paul, porque o Nuggets está marcando ele de um jeito que há 2 temporadas era tipo assinar o próprio atestado de óbito. Assim. Eles estão deixando o Chris Paul arremessar de meia distância. Quando ele usa um corta-luz, o Jokic está recuando assim 5 metros e fala, bom, não vai ter passe pro Ayton. Se você quiser arremessar, fica à vontade. Não vai ter bandeja, mesmo que ele não tente, mas o importante, não vai ter ponte aérea. E o marcador dele, seja quem for, às vezes o Bruce Brown, às vezes o Caldwell Pope, quando ele não tá no Booker, o Michael Porter, às vezes... Tenta se recuperar, né? Eles tentam se recuperar. Às vezes dá tempo? Dá. Às vezes não. Tudo bem. Tudo bem. Às vezes eles chegaram a passar por baixo do corta-luz e falaram, arremessa de 3, de 2, onde você quiser. E o Chris Paul errou tudo no primeiro tempo. E aí tem uns lances, eu até separei pra gente ver, que ele abdicou do arremesso. E aí vem aquela questão que a gente sempre discute. Quando o pessoal começa a nem tentar o que deveria ser a marca registrada... Isso, aí você perdeu completamente o dolo psicológico com o oponente. E aí eles voltaram pro segundo tempo, o Chris Paul acertou 3 seguidos e ele se machucou. Isso, Aí, putz, o que você faz com isso? Quando ele realmente falou, não, vou punir os caras por me marcarem assim. Estão me desrespeitando, sou um jogador da NBA, eu tenho que falar nesses termos. Estão me desrespeitando, eu preciso acertar esse arremesso. Estão me subestimando. Acertou, e aí machucou. Brigando, pulou para um rebote, sentiu a virilha e... O de sempre, nada novo. E aí eu achei que outra coisa ficou pior pro Suns. Eles perderam a capacidade de criar jogadas. Virou um festival de mano a mano que pro Nuggets, tudo bem. Vocês vão tentar arremesso difícil. Aí o Booker faz 15 pontos
no terceiro quarto e o Suns inteiro faz 14 no quarto. Porque arremesso difícil é assim, uma hora cai, uma hora não cai. Exato. E não é que os jogadores não consigam acertar arremessos difíceis, é que a longo prazo é só um arremesso mais complicado do que outros, né? E sem o Chris Paul em quadra, o Nuggets ficou ainda mais à vontade de quando o Booker tentava usar um corta-luz, o Jokic vinha muito mais alto que o normal, acompanhava, o jogador que já marca o Booker acompanha junto e fala, passa a bola. Vocês nem têm banco de reserva. E ainda perderam o Chris Paul? Passa. E aí o que ele começou a fazer? Não pedir corta-luz. Ele e o Durant. E aí ele tem que fazer jogada inteira no mano a mano. E se você permite que o Jokic marque em cima desse jeito, é o único jeito que o Jokic é um bom defensor. Ele realmente dá conta, tendo que marcar lá no topo, pressionando. Se você deixa ele parado embaixo da cesta, é a pior versão defensiva do Jokic. Então, o que aconteceu foi que no segundo tempo a gente viu um monte de mano a mano do Booker, bem marcado, geralmente pelo Caldwell Pope, um monte de mano a mano do Durant, muito bem marcado pelo Aaron Gordon. Os dois erraram arremessos que eles costumam acertar? Vários. Mas pro Nuggets o plano de jogo é esse. Tá aí. Parece ótimo, né? E aí na batalha dos dois times errando um monte, o Jokic embalou no segundo tempo. Eles conseguiram abrir uma diferença. 3 bolinhas de 3 no quarto período do Caldwell Pope para matar o jogo. E foi isso, 2-0. E é a diferença que faz, de repente, você ter uma sequência de arremessos fáceis do outro lado. Porque a minha sensação é que o Suns não deu um arremesso fácil o jogo inteiro. Todos os arremessos são difíceis. Uma hora você tem um arremesso facinho lá pro Nuggets, você acerta 3 seguidos, abre uma vantagem e acabou. Sabe uma coisa que é muito fácil? Lance livre. Ainda mais pro Booker, pro Durant. Pois é o tipo de coisa que vários times buscam quando precisam de uma sequência de pontos fáceis. Infiltra no garrafão, busca algum contato, vê aquela bola entrando na redinha. Você não tem isso em nenhum momento do jogo, vai ser uma partida difícil para você. Eu separei uns lances pra gente ilustrar tudo isso, a diferença da marcação do Nuggets sobre o Chris Paul e sobre Durant e Booker, e os arremessos que acabaram saindo disso, e depois eu mostrei como o Jokic conseguiu ler o jogo e perceber que era dia de marcar 39 pontos. Boa, vamos ver. Vamos ver um pouquinho do Nuggets marcando o Chris Paul. Olha como o Jamal Murray fica no bloqueio do Ayton. Cadê quem tá atrás? Olha o Jokic, a lá o Horford. 4 passos de distância. Vai lá, Chris Paul. Boa sorte. E 2 anos atrás, também contra o Nuggets, ele fez umas 25 seguidas dessa. E aí cabe ao Jamal Murray se recuperar, mas não é fácil. E de novo, aqui agora é o Bruce Brown. Nossa, esse é ainda mais livre. Morreu no corta-luz. Pois é, né? E nada feito. Aí o Suns pegando alguns dos rebotes ofensivos que eles pegaram no primeiro tempo. Corta-luz duplo. Aaron Gordon não quer nada com isso. O Jokic vai andando para trás. E mais um erro. Mas se você não acertar, a gente vai continuar assim. Pois é. O que tá funcionando é sempre um bom plano. E esse aqui... Aí já perdeu a luta psicológica. Ele passa pro Kogi marcado na zona morta. Então, e o bom dessa defesa do Nuggets é que não cede um arremesso livre para outro jogador. E aí vira o Durant no mano a mano. Muito bem contestado pelo Bruce Brown, que tem metade do tamanho do Durant, né? Mas enche o saco. Ele é muito bom contra caras maiores que ele. Mas é o Chris Paul matando uma jogada no meio porque ele não quis arremessar. Não. E aqui de novo, o Caldwell Pope vai passar por baixo do corta-luz. E aí o Chris Paul nem olha pra cesta. Ele nem considerou dar esse arremesso alto. E aí que o Durant conseguiu ficar livre no corta-luz, longe da bola do Damian Lee. Porém, não era o dia do Durant ontem também. Se você tá reagindo demais a esse arremesso de meia distância, o Durant estaria muito mais livre. E aí veio o segundo tempo, o Chris Paul falou, mano, não é possível. Aquele passinho pro lado pra ganhar mais espaço, acertou. E aí machucou logo depois. Não tá mais em quadro. Não tá mais em quadro. Aí essa aqui é pra mostrar, é de um pouco... Aqui é que a gente perde o comecinho. É como eles estão marcando o Booker. O Booker usa um corta-luz aqui. Olha como o Jokic tá muito mais em cima. E aí é o Jamal Murray que tá marcando o Ayton no garrafão. E aí ele tem que passar a bola lá pro outro lado. E aí o Chris Paul, que ainda tava em quadra, passa pro Durant. É uma das 2 bolas de 3 que ele acertou nas 10 tentativas. Mas muito diferente a postura contra o Booker e contra o Chris Paul. E aqui é o que eu acho que o Booker deveria fazer mais vezes.
atacar. Dá uma rara bandeja. Porque o Jokic saiu lá em cima. Dá pra contornar, né? Tenta contornar, tenta atacar, não precisa passar a bola aqui. É que o Jokic é bom nisso. É. E o Christian Brown hesitou em fechar mais ainda, porque ele tava marcando o Durant. Mas, pô, obriga eles a fazer isso. É difícil, cansa. Mais um jogo que tanto o Booker quanto o Durant jogaram 44 minutos cada um. Não tem banco. E no quarto período pareceu mesmo que estavam cansados. Tá aí o Booker. Conseguiu um espacinho na marra contra o Caldwell Pope. Bico de aro pra mim é cansaço. Isso. Sinal universal de exaustão. É. Aí aqui achei legal essa também, porque tem o bloqueio inicial, o Jokic fica lá em cima com o Booker, até o Jamal Murray se recuperar, aí o Jokic volta um pouco, e o Booker tenta ser herói, só. Ah, dá, ele consegue. Consegue. Com o terceiro quarto conseguiu, no quarto não conseguiu. E aqui o Durant, contra o Durant também, o Jokic bem mais alto, vai lá contestar o Durant, vem a ajuda do Michael Porter, obriga o passe lá no cantinho. Boa sorte ao Kogi. Não foi dessa vez. E o Durant começou, de novo aqui, 2 no Booker, ele abre pro Durant, e aí o Durant no mano a mano com o Aaron Gordon, que eu achei que marcou ele muito bem. E a escolha não foi tanta dobra no Durant, né? Eles preferiram dobrar o Booker e confiar no Aaron Gordon em cima do Durant no mano a mano. Até porque o Durant não pede tanto quarta-luz, né? Então tá aí, ó. Tem menos oportunidade de dobrar. E o Aaron Gordon defendeu do jeito que dá pra defender. Você não impede o Durant de arremessar, mas você enche o saco e tá lá com a mão contestando, atrapalhando, desequilibrando até o final. Trocando de mão pra conseguir uma chance maior de toco. Que troca, né? Essa do Nuggets pelo Aaron Gordon fez Incrível, toda a diferença do mundo. E aqui eu achei que o Nuggets deu uma vaciladinha, ó, dobra no Durant, e aí volta, e aí quando a bola roda e volta, aí o Durant tem um arremesso mais com a cara dele, e mesmo assim, bico de aro no quarto período. Bom, tá cansado e sem ritmo, né? Não conseguiu acertar muita coisa. É. Aí aqui de novo, uma troca inicial, aí o Caldwell Pope já volta, aí o Jokic volta pro garrafão, e o Suns não tirou nada disso. Então o Booker abre mão da bola, vai o Durant de novo no mano a mano, mas não é o Aaron Gordon. É o Bruce Brown. O Aaron Gordon abandona qualquer jogador que ele esteja marcando pra ir lá, e tá aí esse último arremesso que o Durant tentou. Tomou um toco no arremesso. Incrível. E aqui a gente vai ver um pouco do ataque do Nuggets. Olha o Booker enchendo o saco, foi bem mais física a marcação. Aí o Jokic fala: corta lá, igual a gente faz sempre. Cortou a cobertura do Cameron Payne, Suns no chão. Isso não tava dando certo. Agora é o Jamal Murray cortou em direção à cesta. Recebeu o passe, tem 3 em cima dele, cobertura do Durant, quase perde a bola. Olha que bagunça. E no último segundo ainda um toco do DeAndre Ayton. Então não tava rolando muito esses cortes em direção à cesta. Olha aqui o Jamal Murray trombando, não consegue espaço. Então vai você, Jokic. Tá bom. Tá bom. O Ayton querem tem que um eu faça, pouquinho eu de faço. espaço. Beleza. Abre todo mundo então, deixa eu ir lá com o Ayton. Não deu certo outro jogo, mas eu faço uma bandejinha fácil aqui, ó. Foi Super fácil, tranquilo. super tranquilo. Aqui é o Jamal Murray atacando o Chris Paul. E essa jogada eu acho muito legal. Porque não tem muito tempo no relógio. Parece que vai ser um mano a mano, mas o Jamal Murray não consegue nada. Olha o que o Michael Porter faz. Um bloqueio aleatório no DeAndre Ayton. Forçou uma troca de marcação. Era o Okogie marcando o Michael Porter. Agora é o Ayton. Então o Jokic tem que atacar o Okogie. Boa sorte, Okogie. E o mais legal é que tá acabando o cronômetro de 4 segundos. E 2 passadas, o Jokic já tá no meio do garrafão. E aqui outra... É legal essa jogada, a gente vai ver de novo depois. O Jokic cortando em direção à cesta, assim como se fosse um ala. Mas o Suns pressionando. Olha o Booker marcando o Jamal Murray. Nada acontece, eles não conseguem movimentar a bola direito, mas chega no Jokic. E aí todo mundo se afasta, né? É muito engraçado a ordem de não dobrar, porque parece que o Jokic tá repelindo os defensores, né? Olha o buraco que fica ao redor dele, é muito engraçado. Eles não conseguiram uma jogada. E aí tá bom, só entrega pro Jokic, nada deu certo. E aqui mais um erro de Jamal Murray, tem o clássico rebote ofensivo quando o pivô adversário contesta.
E aí, nessa altura do jogo, eles já estavam só procurando o Jokic. Nem ensaiavam muitas jogadas antes. E tudo que o Ayton conseguiu marcar ele no primeiro jogo, não conseguiu no segundo. Ou fez a parte dele em atrapalhar. Mas tem uns caras que... Olha aqui de novo ele correndo como se fosse um ala. Ele passa a bola e vai buscar... Parece o Curry faz isso. Bloqueio do Bruce Brown, o Booker não percebe que ele tinha que ter trocado a marcação. E a bandejinha. E é muita finesse também, né? Porque se dá um passo extra, o Durant tá lá. E esse é o famoso pick and roll invertido. Quem tá com a bola é o pivô. E é um jogador de perímetro, no caso o Jeff Green, fazendo o corta-luz, para obrigar o Cameron Payne a marcar o Jokic. Ele fala, vamos lá. Deu certo. Obrigou o Jokic a abrir mão da bola. Só agora você tem que pegar o rebote, Cameron Payne. Isso tem metade do tamanho do Jokic. Que desespero. Então meio que eles estavam ficando sem respostas. Pressão no Jamal Murray igual no jogo inteiro. Quase roubam essa bola. Você dá a chance do pick and pop. Melhor momento do Suns no jogo. O Jokic começou a fazer uma atrás da outra. E pra terminar o terceiro período... E nesse momento o Ayton não tá mais em quadra, né? Já saiu com falta e ia atacar o Biyombo no mano a mano. Não, aí foi muito fácil. E aí no quarto período, de novo, jogo em dupla. Deu 4 assistências no último período, o Jamal Murray. Todas pro Jokic. Voltou o Ayton, todo mundo abriu. Mais um gancho bem difícil. Não, de novo, O jogo estava empatado é praticamente. hilariante como parece que o Jokic repele os defensores, porque ninguém quer dobrar. E essa aqui é o pick and roll. E olha a cobertura. 2 jogadores fechando a porta pro Jokic. Aí dessa vez ele teve que passar. E aí foi quando o Caldwell Pope começou a ser o herói do quarto período. Acertou essa. Aí teve essa aqui que também eles não estavam conseguindo nada. Esse é o momento no começo do quarto período sem o Jokic descansando. Não, aí não tinha nada acontecendo. Só subiu e arremessou. Bola de 3. E pra empatar o jogo. E a que matou o jogo no finalzinho foi só usando o corta-luz. Devolve pro Jokic? Não, pode deixar comigo. Mas aí nesse ponto do jogo você tá olhando só pro Jokic, né? Você toma até um susto quando outro jogador faz isso. Maldição bola presa KTO, vírgula, porque ganhamos. Mesmo apostando no Sixers bem zebra, segundo a KTO. A gente ignorou, foi lá e faturou nossos R$18. Quando a KTO Dá pra tomar um sorvete aqui no bar se você não pedir 2 bolas. Não, pô, 2 bolas é demais também, né? Tá querendo tudo. Mas quando a KTO falou, vocês têm certeza? Vocês estão quase ganhando. Quer um dinheirinho aqui pra desistir? A gente se manteve firme. Aí eu me senti desrespeitado. Isso, e olha só. De vez em quando a gente acerta. A gente apostou. Depois que acabou o jogo dos Sixers, a KTO falou: você apostou 3, toma 5. Porque 5 eu vou ganhar 18. É 5. Só confiar no Jokic. Ganhamos. 5 não paga nada, nem um sorvetinho. Não, nem um picolé. Só o picolé que a Morinha gosta. Ah, é? O dela de criança, que é menorzinho, custa R$5. Exatamente R$5. Só que não adianta nada, porque ela come e aí ela quer outro. É claro. Porque é pequeno. Ela é grande, a Mora é grande. E se você não compra o segundo, ela começa a chorar loucamente. Claro. Então, ou você compra 2 ou não compra nenhum. Já deveria vir na embalagem, já. Bom, mas aí, dilemas de pais dando açúcar para criança. Hoje temos rodada dupla. Knicks e Heat. Lakers e Warriors. Segundo jogo do Knicks e Heat. Eu tô muito curioso para saber o que a KTO tá achando disso. A KTO tá botando o Knicks bem favorito. 1,36 contra 3,5 do Heat, que é o jeito da KTO falar, ó, sem Jimmy Butler, sem vitória. Perfeito. E fica difícil discordar da KTO nessa. Eu apostaria no Knicks. Olha só, hein? Quase rolou um ato falho aí. A vontade da zebra é tão grande. Mas eu apostaria no Knicks porque realmente é gostoso apostar. Mas ó, o Heat paga 3 sem o Jimmy Butler. Ou provavelmente sem o Jimmy Butler. O Sixers pagava 4 sem isso. o Embiid. E a gente foi nessa lógica de se volta, a chance de vitória é bem maior do que isso aí. Mas vamos dar uma série longa, vai. Se o Heat ganhar as 2 em Nova York, não, vai ser muito esquisito. Eu acho que o Knicks vem pra vencer o jogo. Então... E, bom, aí você aposta aí no Lakers. Eu já não posso. O jogo é em São Francisco. O Warriors, o diacho do Warriors, me acaba em 6º e tem mando de quadra. Eu só preciso informar que o Lakers é bem azarão. Paga 2,50 e o Warriors só 1,55. Podia ser pior. Você acha que podia ser pior? É quase. Se fosse um pouquinho pior, era o Heat sem o Jimmy Butler, né?
Que não tá confirmado. Tá confirmado? Que o Jimmy Butler não joga? Não tá confirmado. Pelo menos no instante que gravamos isso não está confirmado. Mas a gente só deduz. Desculpa, eu vou ter que ser chato aqui. A gente tá apostando nos dois favoritos, mas eu tô seguindo o meu coração. Eu tô bem curioso com essa série. Acho que hoje a gente vai postar 3 e ganhar 6. Mas tudo bem. Tudo bem. Dobrar nunca fez mal a ninguém. Então eu postar 300. Não! A gente nem tem na conta. Mas eu tô com muitas dúvidas em relação a essa série. Eu ainda acho que eu não conheço esse Lakers o suficiente. A gente não viu eles em todas essas situações. O LeBron teve dias que ele não apareceu para jogar, dias que ele falou, pode deixar o dia comigo. Então eu vou tirar o dia de hoje para ver esse jogo com calma e acho que ter um tato melhor de como vai ser essa série. E o Warriors veio aí de uma série longa e os piores momentos dele na série contra o Kings foi os momentos que eles pareceram cansados. Então vamos ver como eles lidam. O jogo 7 é bem estressante, é cansativo de outra forma também. E jogaram no domingo, terça-feira já tem outro jogo. Então vamos ver. Por sorte é tudo na Califórnia. Sacramento, São Francisco, os próximos jogos em Los Angeles. A viagem é curta, pelo menos. Mas é isso, por enquanto vamos aí com os favoritos. E se você discorda da gente, deixa aí seu comentário, incluindo, claro, o que você está almoçando, porque o resumo da rodada KTO está aqui disponível para você todos os dias no almoço. Se tem jogo na noite anterior, no dia seguinte no almoço estamos aqui. Aperta o sininho para ser notificado assim que o vídeo for ao ar. E claro, segue a gente aqui. Se você vem aqui assistir e não segue, eu sei que você faz isso, porque o YouTube é um baita de um dedo duro. Eu tô decepcionado. Tenha aí a decência de ajudar o Bola Presa seguindo o canal. E claro, se quer ajudar ainda mais, assine a Bola Presa. O link tá na descrição aí do vídeo para ter acesso a conteúdo exclusivo. A gente se vê de novo amanhã. Tchau, tchau! Eu devia ter dito tchau em algum momento, né? Então, tchau.